Esse é mais um vídeo de uma série sobre saúde integral do obreiro. Hoje nós vamos falar sobre a importância do descanso regular planejado e sobre os devidos períodos sabáticos. Você já se perguntou sobre a razão de o descanso fazer parte da vida? Descansar para quê? Para que dar uma pausa nas atividades para tomar um cafezinho? Para que fins de semana ou feriados? Para que férias? Ah, porque aquele que trabalha precisa de umas pausas. Ok, faz sentido. Mas, pastor trabalha? Missionário trabalha? O princípio do descanso começa na criação. Deus fez todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia descansou de sua obra criadora. O próprio Deus estipulou períodos de trabalho e períodos de descanso. Esse princípio aplica-se à vida como um todo, desde o uso da terra até o ministério cristão. Vamos pensar um pouco sobre o que a Bíblia nos traz sobre o princípio do descanso e como tudo isso se aplica ao ministério cristão hoje. Primeiramente, conforme já dissemos, Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou de sua obra criadora. Essa é a referência mais básica. Todas as demais sobre o assunto se apoiam nessa referência. Após cada dia de criação, Deus reflete sobre o que fez e conclui que obteve bom resultado. E no fim, ele considera toda a sua obra de criação em um único conjunto e se satisfaz com o resultado. Logo em seguida, Deus passa a se deleitar naquilo que fez. Ele separa esse tempo para si e o abençoa como tempo dedicado à contemplação de seu ser revelado por meio das obras que foram criadas. Aqui está o princípio do sábado. Tempo de contemplar a glória do Criador e de refletir que é Ele quem faz acontecer. É Ele quem gera transformação. É Ele quem faz surgir do nada todas as coisas. Vemos na lei moral dada por Deus ao seu povo no deserto, por meio de Moisés, a ordem de santificar o dia de sábado. Tão importante é esse mandamento que só ele toma 4 versículos dos 15 versículos que trazem esse conjunto de 10 mandamentos. Para entendermos a seriedade disso, notemos que esse mandamento está em pé de igualdade, está no mesmo código de leis que outros mandamentos, como não matarás, não furtarás, não adulterarás. Se o povo de Deus não reservasse esse dia em sua rotina, em pouco tempo poderiam perder sua identidade de povo de propriedade peculiar de Deus. E ainda no Pentateuco, vemos esse princípio ganhando mais amplitude quando o princípio do descanso é aplicado à terra. Após 6 anos de semeadura e colheitas, seguiria-se um ano sabático para a terra. A terra teria um descanso solene dedicado ao Senhor. E as pessoas também descansariam de sua obra agrícola por um ano. Séculos se passaram, até que o povo de Deus foi levado ao cativeiro babilônico. No relato de 2 Crônicas, no capítulo 36, versículos 20 e 21, lemos que a palavra de Deus se cumpre levando o povo ao exílio por 70 anos, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Não há clareza sobre a que período esses sábados se referem. Talvez
É como se o povo de Israel tivesse trabalhado uns 490 anos sem cumprir a ordem de deixar a terra descansar. Um dia, então, Deus pediu contas, e a terra em que habitavam obteve os seus sábados. Mas há quem pense que esse princípio se aplica apenas a quem tem atividade laboral comum. Não se aplica a quem tem dedicação inteira à igreja, ao culto ou ao serviço cristão. Notemos que ainda no Antigo Testamento, os levitas e sacerdotes serviam no templo cumprindo turnos. Não havia ninguém que trabalhasse de sábado a sábado todos os dias do ano sem pausas. Ainda que no dia de sábado eles trabalhassem muito mais do que poderiam trabalhar qualquer outra pessoa, ainda que naquele dia de sábado, enquanto todos deveriam descansar, fosse o dia em que os levitas e sacerdotes mais trabalhavam, eles teriam, com certeza, os seus devidos períodos de folga do ministério. Na era cristã, o dia especial reservado a Deus, que antes era o sábado, se torna então o domingo. Mas o princípio do descanso continua. Deve ser respeitado ainda hoje por todos nós. Descanso não é luxo. Descanso não é ostentação. Descanso é mandamento de Deus. Pastores, missionários, membros de igreja, quaisquer que sejam, devem dar atenção a esse assunto. Notemos aqui algumas questões atuais. Por que muitos de nós achamos que pastores ou missionários não precisam de folgas ou pausas em suas atividades ministeriais? Quantos obreiros trabalham de domingo a domingo, sem parar um dia sequer? E quantos têm vergonha de comentar que vai sair uns dias de férias e jamais posta uma foto de suas férias nas redes sociais? Quantos saem de férias e são convidados ou convocados a servirem as suas igrejas? De alguma forma, ali no período que deveriam estar descansando de suas atividades. E muitos terminam seu período de férias, voltando ao campo, mais cansados de quando saíram. Muitos solicitam que o pastor ou missionário os atenda ou os abençoe no momento de folga ou de férias. E quantos desses obreiros não conseguem dizer um não? E também há momentos que há pessoas que convidam e quando recebem um não, uma recusa de um convite daquele que está descansando, aquele que convida acha que o obreiro não tem o direito de recusar. Afinal, para que a necessidade de descansar, já que ministério não é trabalho? O que então é trabalho? Que atividade laboral é mais fácil? Qual atividade é mais importante? A atividade daquele que cuida das coisas naturais da vida para o seu próprio benefício, ou a atividade daquele que cuida das coisas espirituais? Cuida de suas ovelhas, para o bem das suas ovelhas, se sacrifica, se dedica para o benefício de outros. Por quê? O primeiro se sente digno de suas folgas e o segundo não pode ter esse direito. Quando um profissional em atividade comum está de férias, ele não volta ao seu posto de trabalho lá para checar se está tudo bem, se ele tem que fazer alguma coisinha no tempo que ele está fora, que ele deveria estar descansando. Mas se um pastor ou missionário diz que não visita uma igreja durante as suas férias, tal atitude é vista quase como um sacrilégio. O pastor está em pecado. Ele nem quer ir à igreja, deve estar quase desviando. Precisamos quebrar esse mito. Somos
seres humanos normais, comuns, como qualquer outro. Todos somos humanos. Sorrimos e choramos. Somos instrumentos de cura, mas também adoecemos. Pastores e missionários precisam construir uma forma regular de tomar alento, um novo fôlego, processar o que foi feito e vivido, construir experiência por meio da reflexão, se refazer, se reciclar. Meu querido, minha querida, o que eu posso dizer sobre sugestões mais simples de onde começar? Primeiramente, pense em dormir o suficiente para se sentir descansado. Se empenhe por fazer pausas curtas durante o dia. Defina o seu melhor dia de descanso semanal, se for possível você mesmo fazer isso. E ainda programe períodos sabáticos. Períodos sabáticos são realmente importantes, não devem ser negligenciados, são necessários para a vida. Mas como fazer isso de forma bíblica e realista para os nossos dias? O ideal seria que a cada 6 anos de ministério, o obreiro pudesse tirar pausa de suas atividades ministeriais por 1 ano inteiro. Assim como a lei mosaica regulava a atividade agrícola. Outra forma é definir períodos menores, como a cada 3 ou 4 anos, com pausas menores, de forma que o obreiro tenha tempo suficiente para dedicar-se inteiramente a um curso de reciclagem, por exemplo. Outra forma é contar os feriados de um ano e somar esses períodos acumulados às suas férias a cada 2 ou 3 anos. Isso não é querer demais, visto que para missionário e pastor não existem feriados. Quando temos feriados, em muitos casos, são ocasiões especiais em que o pastor ou missionário tem que se desdobrar ainda mais. A troca é justa. Entendo também que há muitas outras formas possíveis de se definir períodos sabáticos. É de grande importância que missionários, pastores, organizações e igrejas conversem sobre isso, para que a saúde dos seus obreiros e a saúde da instituição seja prolongada. A vida não é só trabalho, é também descanso. É como música. Não se faz música só com notas sonoras de diversas durações. As pausas também fazem parte da música. Sem as pausas, a música perde a sua estrutura, a sua beleza. O descanso faz parte da vida. É no descanso correto que aprendemos a trabalhar melhor e cuidar melhor daquilo que Deus nos confiou. O tempo reservado para o descanso é um mandamento de Deus. E deixar de cumpri-lo é desobediência. Todo labor em excesso constitui-se em uma falsa piedade. É pecado, é incredulidade, é falta de confiança em Deus. Sábado, ou outro dia, ou outro período de folga, não é um culto ao ócio. É tempo de recarregar as energias. Descubra quais são os meios que te fazem carregar e ponha esses meios em prática. O obreiro também é digno de seu descanso. É importante que você saiba definir limites, seus próprios limites, quando se dispõe e quando deve dizer: não, obrigado, agora não posso. O melhor mesmo é se toda igreja ou organização missionária definisse meios institucionais e ou políticas que assegurassem
e incentivassem a prática dos períodos sabáticos. Os bons resultados seriam colhidos no longo prazo, com obreiros mais saudáveis e engajados na obra e no reino. E para encerrar, o que posso dizer? Meus irmãos, que sirvamos a Deus com alegria e descansemos sem peso na consciência. Que Deus assim nos abençoe.